Olá, nós estamos iniciando mais um programa Fatemi TV. Que privilégio estar mais uma vez trazendo a você algo tão importante para o conhecimento da palavra do Senhor. Sabemos que o desejo de conhecimento da palavra, ele é muito importante e acrescenta sobre as nossas vidas. A Fatemi é uma faculdade diferente, uma faculdade de cunho ministerial, onde você vai entender qual é o seu chamado, qual é o fundamento da sua estada na casa do Senhor, o que é que o Senhor quer de você. Isso é muito importante entendermos. E nós estamos já com 30 ministérios representados nessa faculdade, no Polo de Dourados. Eu estou muito feliz e quero também, nesse momento, ter a liberdade de convidá-lo. Venha assistir uma aula experimental, venha conhecer de que maneira e forma nós estamos desenvolvendo os conteúdos através da Fatemi TV. Venha estar, nós estamos com aula de manhã, à tarde, à noite, e nós temos diversos horários para encaixe. São 2 vezes por semana apenas, e 2 horas e 15 de aula. Será uma bênção. E tenho certeza que não será em condição melhor para abençoar a sua vida. Venha estar conosco. Nós estamos ali na Avenida Marcelino Pires, 2311, primeiro andar, em cima do piso, e estamos sobre a loja, a Ótica Precisão. E quero estar tendo a certeza de que o melhor do Senhor vem para você. Por isso, hoje nós vamos estar permitindo a você assistir um pouquinho das aulas ali ministradas. Vai ser lindo, você vai ter uma noção de como funciona a Fatemi TV. E a partir de então, você vai desenvolver a seu coração um desejo de buscar mais, de conhecer mais. A você, membro da igreja, a você, obreiro, a você que tem o desejo de estar servindo a obra do Senhor em melhor qualidade, o momento é este. Portanto, vamos lá assistir uma aula para que você venha conhecer o que é Fatemi TV em Dourados, pelo poder do nome de Jesus. Até lá! Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fatemi possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fatemi, um novo conceito em teologia à distância. Shalom, meus queridos! Nós teremos hoje a aula de Juízo Eterno. Essa aula, na verdade, é uma aula bem interessante. Eu quero, então, antes de a gente entrar nos detalhes dessa aula, eu quero introduzi-la. Trazer uma introdução com um pensamento que vai nos ajudar a compreender a essência, o objetivo que essa aula tem, que ela quer nos trazer. Então, é uma aula que nós vamos anotar bastante textos. Eu gostaria que você ficasse com a caneta e o papel aí na mão para estar anotando. E prestasse atenção, porque essa introdução eu acho que ela vai ser basilar
para o restante da aula. Né? Então, eu gostaria de ler Romanos 3, 9 ao 18. Se você não fez o devocional, a gente já faz agora, né? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Queridos, esse texto, Paulo, ele descreve a humanidade sem Cristo. A humanidade caída, a humanidade sem Deus. Ele descreve isso, ele diz o seguinte: não há um justo sequer. Acabou. Não, ninguém presta, resumindo a história. Ele diz assim, ó, ninguém presta. Não há um justo sequer. Olha que expressões fortes que Paulo ele usa nesse texto. É muito interessante a visão do apregoeiro da graça. Paulo ele é o mensageiro da graça. Paulo ele estava indo para Damasco e de repente ele encontra com Cristo, vocês conhecem a história. E o que acontece? Ele cai por terra, né? Então, como a gente está num curso de teologia, já vamos tirar o cavalo, né? Porque a Bíblia não diz que ele estava no cavalo. Então a gente costuma dizer, Paulo caiu do cavalo. Não, a Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo, porque ele estava indo a Damasco. Provavelmente estava a pé, ou de cavalo, mas a Bíblia não diz. Então Paulo caiu. Depois você lê o texto, né? Atos capítulo 9. E aí, então Paulo, ele diz, não há um justo sequer. Todo mundo pecou, está todo mundo fora. E aí o interessante é que é um pensamento de um homem que entendeu a graça divina. Quero ler um outro texto, que está lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, e a partir do versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então nós estamos falando de juiz eterno, de julgamento. É certo que haverá um julgamento. A Bíblia diz que vai haver um julgamento. Só que essa introdução eu quero mudar um pouco a nossa visão que nós temos desse julgamento. Normalmente, a visão que temos, a visão que eu tinha, era que ia aparecer um quadro, um telão, ia passar a minha vida ali. E todo mundo assistindo. E eu falava, meu Deus do céu. Minha mãe falava assim, meu filho, você não está mentindo para a mãe, porque naquele dia, no trono branco, eu vou ficar sabendo. Então, isso já me causava um temor. Né? Eu ficava apavorado. Queridos, e o problema do temor, o problema do medo, é que quando você teme uma pessoa, você não tem um relacionamento com ela. Quando você teme uma pessoa, você não consegue criar um relacionamento. Você não consegue ter uma intimidade, porque você teme, você tem medo. Quando você tem medo.
Então, eu acho que essa ideia de a gente colocar um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno, e se você não se comportar bem, ele vai te mandar para lá, eu acho que ela atormentou muito, por muitos anos, as nossas igrejas. E nós então enxergamos um Deus longe, um Deus distante, um Deus carrasco, um Deus malvado que fica avaliando e analisando se você vai acertar, se você vai errar, o que você vai fazer. E aí fica difícil servir um Deus desse, que todo o tempo está te avaliando. Porque você vai chegar na seguinte conclusão: eu não sirvo para esse Deus, porque eu não sou bom. Por mais que a gente tente acertar tudo, fazer tudo certinho, uma hora a gente erra. E aí esse Deus está pronto para nos castigar. E aí fica difícil a gente conseguir ter um relacionamento com uma pessoa que o tempo todo está me julgando, e me analisando, e me avaliando. Esse é o nosso pensamento, queridos. E nessa introdução eu quero destruir alguns sofismas que foram implantados em nossa mente. Alguns paradigmas que foram enxertados em nós, sem que viéssemos a perceber que estávamos nos distanciando da essência do cristianismo. Essa aula, com a graça de Deus, nós queremos destruir, destronar alguns sofismas que temos, alguns paradigmas que foram sutilmente implantados em nós, né? Através, de repente, de uma intenção boa. Na verdade, queridos, eu não estou aqui para dizer, você aprendeu errado, nós aprendemos errado, nós ensinamos errado, nada disso. Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para colocar um ponto de vista das Escrituras, segundo a graça de Deus. Segundo o que nós temos entendido de quem é Deus e quem somos nele. Né? Então, eu gostaria que você abrisse seu coração para esta introdução. Então, estamos falando de juízo final. E partindo do princípio que haverá um juízo, tem um ditado do mundo que faz sentido. Ele diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. E aí nós falamos assim, não, mentira, só Jesus. Mas faz sentido sim. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo mundo vai estar diante dele. Uns para a condenação e outros para a vida eterna. Um para o juízo eterno e um para a vida eterna. Mas todos estarão lá, então todos os caminhos vão te conduzir a ele. Mas de repente, você não pode ir para o lado legal. Né? Se você quer um caminho que vai te levar para o lado legal, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para a gente entender, eu gostaria de ler agora alguns textos e que você marcasse. Porque como a gente vai falar de juízo, vamos entender então o que a Bíblia nos diz, o que vai ser julgado. Certo? Então, vamos ler de novo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 17. 1 de Pedro 1, 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai julgar imparcialmente a obra de cada um. Vamos ler mais um texto. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer sejas más. Primeira carta aos Coríntios,
4, de 1 a 5. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Tem uma versão que diz: o Senhor avalia as intenções do coração. Salmos 26, 1 e 2. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine o meu coração e a minha mente. Segunda carta aos Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos, então, depois vamos ler mais alguns textos, mas lendo esse texto, entendemos que Deus vai nos julgar segundo a intenção com qual fizemos uma obra. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, o julgamento não virá da nossa obra, mas sim do motivo a qual nos levou a fazer essa obra. Como assim? Se eu fiz tal coisa, por que que eu fiz? E se eu não fiz, por que é que eu não fiz? O julgamento não virá do que eu fiz, mas o que me levou a fazer. Conseguiram entender? Porque se de repente Deus julga por uma atitude, Deus pode não ser justo nesse julgamento. Mas como Ele conhece o nosso coração, como Ele sabe quem somos, Ele julga segundo a intenção do nosso coração. Queridos, porque é bem legal a nossa vida. Nós, na verdade, somos... Lembra aqueles aparelhos antigos que chamava 3 em 1? Lembra disso daí? Nós somos mais ou menos assim. Nós temos 3 faces. Somos 3 pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa que as pessoas imaginam que somos. Como assim? Pode ter certeza, queridos, que alguém imagina que você é uma pessoa que você não é. Eu fico pensando algumas vezes, eu devo passar uma imagem muito ruim, porque é verdade. Porque muitas pessoas, depois que me conhecem, falam assim: nossa, você é tão legal. Nossa, eu não imaginava que você era assim. Né? Então você pode saber que você é uma pessoa que as pessoas imaginam que você seja, e na verdade não é. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela pessoa que você gostaria que as pessoas imaginassem que você fosse. Né? Então você, de repente, quer mostrar que você é aquela pessoa, né? E aí o que você faz então? Você fala: poxa, eu preciso impressionar, né? Preciso ser a pessoa que eu gostaria de ser.
Isso, queridos, tem um problema sério algumas vezes. Porque muitas vezes o que nós fazemos? A gente antecipa algumas etapas da nossa vida. Como assim? Adquirindo produtos piratas. É verdade. Eu gostaria de ter uma roupa de determinada marca, uma bolsa de determinada marca. Só que essa bolsa custa 30 mil reais. Mas se eu for a 25 de março, se eu for num camelódromo, eu vou pagar lá 150, trago para cá e vendo por 300 reais ainda, ganho dinheiro e tiro minha viagem. E aí eu vou ser, então, uma pessoa que eu quero que as pessoas imaginem que eu seja. Né? Então tem essa pessoa que você quer mostrar quem você é. Algumas pessoas dizem assim, comendo mortadela e arrotando caviar. Já viram esse ditado? Né? Aí eu gosto, assim, aí tem aqueles irmãozinhos que tá com um carrinho meio idoso. E aí só que ele escreve assim, ó, é velho, mas tá pago. Nada, não estou falando que tem problema nenhum fazer prestação, não é isso, queridos, não é isso. Se couber no seu orçamento, se estiver dentro das suas condições, é isso mesmo, tem que fazer. O problema é quando você faz sem estar dentro da sua condição, aí você vai fazer uma revisional de juros. Você já compra com a intenção, nada contra revisional, porque existem juros abusivos, né? Não estou falando nada contra isso. Só que, queridos, aí que eu estou falando onde nós vamos ser julgados. Porque aí vai ficar a nossa intenção. Nós já vamos comprar com a intenção do coração de fazer uma revisional. Quando você assinou o contrato, você não concordou com os juros que estava lá? Então por que você concordou com os juros? Estão entendendo como é um pouquinho mais profunda essa ideia de julgamento? Porque é muito fácil nós julgarmos as obras. A obra é muito fácil. Porque eu sigo um rito, eu cumpro uma regra e aparentemente eu estou salvo. Aparentemente eu consigo mostrar o que eu queria mostrar. Tem uma história bem conhecida e muito falada nos púlpitos, no mundo, que é aquela história que uma vez o menino chega na igreja, traz um colchão e põe na frente do púlpito. E a mãe e o pai falou, mas o que é isso? Não, vamos morar aqui, porque o pai aqui na igreja é tão bonzinho. Né? Então existe aquela pessoa que nós mostramos para os outros. E a terceira pessoa é aquela que realmente somos. É aquela pessoa que realmente somos. É essa pessoa que vai participar de um juízo. Quem realmente somos. E não o que mostramos. Ou o que acham de nós. Não. É quem somos. É o que você faz no escuro. É o que você faz quando você está só. Esse exemplo eu uso ele em uma outra aula, mas eu gosto de usar nessa também. Uma vez, minha esposa não gosta que eu use esse exemplo. Uma vez eu estava em um culto e o pastor ele disse o seguinte. Ele estava falando sobre caráter e ele disse assim, uma pessoa mau caráter é aquela que vai no banheiro e só lava as mãos se tiver alguém lá dentro. A minha cara pegou fogo. Meu coração parecia que alguém tinha me dado uma facada, porque eu era essa pessoa. Faz tempo já, queridos, então eu não peguei na sua mão. eu era essa pessoa. E aquilo foi para mim, assim, um choque. Eu falei, eu sou um mau caráter. Eu nem percebia isso, queridos. Eu achava que era bom. Eu nem percebia isso. Eu falei, eu sou um mau caráter. Eu não tenho caráter. Porque se tinha alguém no banheiro, eu lavava a mão. Se não tinha, eu saía direto. Eu sou um mau caráter. Hoje eu lavo quando entro, quando saio. Me lavo inteiro. Mas estão entendendo, queridos?
É você, olha aqui, é você acelerar a 150 e quando você está no radar você reduz. É você parar o carro e no estar, você olha no relógio e o cara fala assim, ó, a mulher passou agora. Opa, então tem uns 20 minutos a mais ainda aqui, ó. Meia hora. É meio-dia, você coloca meio-dia e meio, porque sabe que ela não passa. É esse que nós somos, queridos. É aquele que, de repente, para ter uma vantagem sobre o irmão, rapaz, sentir de Deus de te vender um negócio. Mentira, você quer se livrar. Qual a intenção disso? Irmão, sonhei com você. Ó, tu quer comprar um carro? Ou você vai vender o seu carro. Então você leva no mecânico e fala, não, faz só uma gambiarra aí, eu vou vender mesmo. Queridos, é isso que vai entrar em juízo. Eu lembro que uma vez eu vendi um carro, eu troquei os 4 pneus, enchi o tanque e vendi o carro. E o cara que comprou o carro, ele não acreditou. Porque quando ele veio ver o carro, os pneus estavam meia vida. Estava meio... né? E aí, quando ele comprou os pneus novos, ele falou assim, que isso? Não estou dizendo aqui que eu sou santarrão, melhor que ninguém, nada disso, queridos. Mas no que eu posso fazer, eu faço. Né? Então é aquela ideia de você ser você, sem medo de ser você. Sem medo de ser você. De poder falar que você é quem você é. É essa pessoa, essa terceira pessoa, que vai participar desse juízo. Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e no versículo 20 a 23, eu quero ler também um texto. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Espera lá. É o que sai do homem é o que o torna impuro. Não, mas eu imaginava que era o que eu comia, que era o que eu bebia, que era o que eu assistia, que era o que... Não, é o que sai do homem, volte lá por gentileza, que torna ele impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a FATEM possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora.
A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. FATEM, um novo conceito em teologia à distância. Glória a Deus! Você pôde ter a oportunidade de assistir uma aula, pelo menos um pedaço, né, uma parte da aula da FATEM TV. E é isso aí, é isso que nós estamos oferecendo, adorados. É esse conteúdo rico, essas informações que vêm trazer a lucidez do que a palavra de Deus é sobre a sua vida e a minha. Nós estaremos, à medida que possível, estar ministrando algumas aulas para você conhecer o elencar de professores, todo o corpo docente da faculdade, uma faculdade que há 20 anos ela existe em Curitiba, uma sede onde nós estamos compostos de 175 polos a nível nacional e alguns fora do Brasil. Mas, enfim, Dourado está oportunizando você de estar buscando a interação da palavra de Deus e tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Até a próxima oportunidade, o Senhor assim nos abençoando. Que Deus abençoe em nome de Jesus.